até mandar um abraço pra alguém, só que também naquela ali. Assim, Dr. Nico, tá me assistindo? Noir Faladoria. Olá, estamos começando mais um Faladoria. Com vocês mais uma vez aqui, Pedro Rodrigues. Peço para você se inscrever aqui no nosso canal, já deixa um like nesse vídeo. Me segue nas redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok, tem conteúdos diferentes do canal. E hoje temos conosco aqui na nossa edição Habeas Verbum, Dr. Eduardo Vendramel, é coordenador da Delegacia Eletrônica do Estado de São Paulo e vai falar um pouquinho hoje com a gente aqui sobre a importância dessa delegacia e o serviço que é prestado através dessa delegacia, né, doutor? Boa noite Pedro, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, é um prazer falar do trabalho da nossa delegacia. Agradeço primeiramente ao Dr. Nico, ao secretário executivo da Polícia Civil, ao Dr. Arthur Dian, delegado-geral, Dr. Caetano, diretor do DIPAL, onde a delegacia eletrônica está firmada, Dr. Rui Guimarães, que é meu divisionário, são os meus superiores que permitiram que eu estivesse aqui para falar um pouco da delegacia eletrônica, falar do trabalho que é desenvolvido ali e para que a população saiba um pouco mais do que realmente é feito ali. As pessoas tenham a ideia de que é um trabalho grandioso e que ajuda muita gente ali. Vocês vão descobrir isso no decorrer da nossa conversa. Tá certo, doutor. E a delegacia eletrônica já não é uma novidade, né? Pode trazer o seu microfone um pouquinho mais perto. Isso. A delegacia eletrônica já não é uma novidade, né? Ela já era uma realidade, mas a pandemia, dentre as coisas que a pandemia acelerou, uma delas foi a delegacia eletrônica, né? Foi assim. A delegacia eletrônica, ela foi criada no ano 2000, dia 13 de janeiro de 2000. Mas Gustavo nem era nascido ainda. Verdade. Inicialmente, ela era um setor do CEPOL, que é o Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil. Era um setor que foi criado em fase experimental, tinha meia dúzia de pessoas ali que trabalhavam nisso, foi um projeto piloto. Alguns ainda permanecem na Delegacia Eletrônica desde aquele tempo. A Rosana, a Neide, eles estão desde aquele tempo que foi criado a Delegacia Eletrônica. Então era bem pequeno, foi uma coisa inicial, tanto que no primeiro ano da Delegacia Eletrônica registrou-se 25 mil ocorrências só, no ano inteiro. Só? Não, se você vê, dá 2 mil por mês. Isso nós fazemos em 3, 4 horas, 2 mil ocorrências, no mínimo. Então, era 2 mil por mês. Se você levar em consideração que o ano passado foi 3 milhões e 200 mil ocorrências no ano, é quase nada. 3 milhões e 200 mil na delegacia eletrônica. Só na minha delegacia. Só na sua delegacia. Só na minha que responde por quase 70% das ocorrências do Estado. Entendeu? Então, ela foi criada ali, no ano 2000. Daí foi crescendo, foi aumentando. No 2007, ela sofreu um upgrade, o primeiro upgrade. Tá? Aumentou o número de ocorrências que ela tinha, passou de 7 ocorrências para 14 ocorrências que atendia. O tipo de ocorrência que podia ser registrado, né? No início era perda, extravio de documento, acidente de trânsito sem vítima, desaparecimento de pessoa, reaparecimento, ou seja, encontro de pessoa, tinha o furto, o roubo, o furto de veículo, roubo de veículo, depois entrou furto de fios e cabos, injúria, calúnia, difamação, entrou também, tinha ameaça naquela época, que hoje não tem mais,
Somando tudo, eram 14 ocorrências. Esse número foi até 2018, não, até 2021, Tá. quando entrou o estelionato também nesse rol, tá? Mas até 2018 era só essas 14 ocorrências, até a pandemia. Quer dizer, em 2018 sofreu um upgrade um pouco melhor, mudou das instalações. Então, em 2007 teve upgrade, fez uma sala um pouco melhor, aumentou o número de ocorrências. Depois ficou até 2018, quando sofreu outro upgrade, cresceu. Aí a delegacia eletrônica foi reinaugurada no 18º andar do Palácio da Polícia. Pegava uma parte boa de um andar, desse andar, é o lado esquerdo, lado direito do prédio, de frente para a rua Brigadeiro Tobias, era a delegacia eletrônica, no 18º andar. Mas era uma delegacia bem menor, tinha 30 estações de trabalho, era um espaço de 200 metros quadrados. Em 2000 começou com meia dúzia. Pois é, mas já era bastante. Um espaço de 200 e poucos metros quadrados. Tinha a delegacia eletrônica, tinha as estações, um delegado, tal. Quer dizer, tomou um corpo. Começou a tomar corpo em 2018. Aí, em 2020, deu-se a pandemia. Tá? E com isso a necessidade de se achar uma forma com que as pessoas pudessem registrar a ocorrência sem sair de casa, porque ninguém podia sair de casa. Né? A restrição de trânsito era muito grande. E aí o Dr. Rui Ferraz Fontes, que era o delegado geral na época, teve a ideia, com o apoio do governador, que era o João Dória, e o secretário, o general Camilo, o general Campos, de criar a delegacia eletrônica, de aumentar a delegacia eletrônica de uma forma que pudesse atender todo tipo de ocorrência. Tá? E isso ia aumentar absurdamente. E atender toda a população do estado de São Paulo. Para isso, eu recebi muitos policiais. Nós tivemos que aumentar nossas instalações. No primeiro momento, como era 2020, a gente ainda estava lá no 18º andar, e a gente teve que fazer mutirões, escalas para vir todo mundo junto, fazer escalas para caber todo mundo naquele espaço, porque não cabia. Mas conseguimos, né, com o apoio do Dr. Caetano, que ainda era o diretor do DIPOL, do Departamento de Inteligência, e como a delegacia eletrônica faz parte do DIPOL, ele que trabalhou em cima. Então foi dada a incumbência ao Dr. Caetano que desenvolvesse a delegacia eletrônica e fizesse ela crescer. Foi quando o Dr. Caetano me chamou e eu cheguei na delegacia em 2020, na delegacia eletrônica. Ele me chamou e me convidou para fazer parte desse projeto que era grandioso e que demonstrou-se hoje que realmente é grandioso. E que a ideia do Dr. Rui realmente tinha fundamento e hoje não se pode mais conceber a Polícia Civil sem a delegacia eletrônica. Sim. Né? A maioria das coisas hoje está se digitalizando, Sim, né? tudo. O mundo hoje é virtual. E na época, então, passou-se daquelas 14 ocorrências para todas. Tá? Então, o cidadão podia entrar na página da Polícia Civil e solicitar a ocorrência. Quando você entra na página da Polícia Civil, tem lá 14 botões. Passou a ter 15. Eram as 14 ocorrências que podiam ser registradas. E uma outra ocorrência, um outro botão que chamou outras ocorrências. Isso foi uma loucura, porque nessa troca toda, a divisão de inteligência, a DTI, Divisão de Tecnologia de Informação, liderada pelo Dr. Brandini, que é um delegado muito competente nessa área também, com sua equipe, o Dr. Ortiz, o Dr. Zanoni, eles trabalharam muito para conseguir implantar um sistema que abarcasse todas as ocorrências. Entende? Então foi, como a gente costuma dizer, foi trocar o pneu do carro com ele andando. Porque existia o sistema da delegacia eletrônica, que nós denominamos como retaguarda, e um sistema que na época era o RDO, que era o sistema em que se podia registrar todas as ocorrências, mas era utilizado pelas delegacias. Interno, né? Interno. Era o sistema das delegacias.
Então, toda a delegacia territorial tinha um sistema que era o RDO. Então, a DTI teve que simplesmente fazer a junção da retaguarda com o RDO, para que o cidadão, quando clicasse em outras ocorrências, fosse a ocorrência para o RDO e o RDO remetisse para a retaguarda também e pudesse fazer essa ocorrência. Então, foi meio louco E esse tudo processo. isso online, né? Tudo Não é que online. vamos O desligar cidadão um não pouquinho, sabia essa loucura toda. O Vamos cidadão... desligar um pouquinho, vamos arrumar. Exato. Não, foi enquanto foi tava... na correria. Falou, ó, a partir de hoje, pum, digitou outra ocorrência, pá, vem para lá e nós tivemos que aprender. O pessoal da delegacia eletrônica, que só trabalhava com o sistema retaguarda, teve que aprender a trabalhar com o sistema RDO, tá, para conseguir receber essas ocorrências. Eu recebi policiais que tinham acabado de sair da academia, então não sabiam nada de Não polícia. sabia nenhum dos dois. Nada, nenhum dos dois. Aí eu recebi mais delegados para poder orientar esse pessoal, porque até então era só eu, né? Não tinha como eu analisar tanto tipo de ocorrência. Eu tinha que confiar na minha equipe. Mas veio isso aí, então eu recebi mais delegados, que montamos 5 equipes, com 2 delegados cada equipe, para poder atender essa demanda que começou a chegar assim de caminhão, né? Porque todo mundo... Porque nós Todo fazemos... mundo preso dentro de casa. As pessoas presas dentro de casa. Aumentou muito a violência doméstica, por exemplo, que explodiu, né, durante a pandemia, e por conta disso foi criada também a Delegacia da Mulher Online, no mesmo tempo, entende? Que também, num primeiro momento, ficou cerceada ali no auditório da DICOM, que era no auditório não, era um centro de treinamento da Divisão de Comunicações, na DICOM. Então a Delegacia Online, que na época era presidida pela doutora Mônia, ficou ali, naquele espaço preso, pequeno, também recebendo todas as ocorrências de violência doméstica. Mas né? desde o início já foi criada uma delegacia separada da delegacia eletrônica. Tudo é delegacia eletrônica. Tá. Delegacia 1 e 2. A Tá. 2 é a DDM Online. Entendeu? Delegacia eletrônica 1 Mas é já a foi, minha. não era subordinada, é isso que eu quero dizer. São Não tem delegacias- subordinação. São 2 delegacias extintas. Tá. Mas é a delegacia... vamos dizer que usando como se diz? Uma alusão à Bíblia, é a costela do Adão que saiu, entendeu? Ótima definição. Essa agora, né? Saiu a costela da Delegacia Eletrônica 1 e Tá surgiu certo. a DDM E Online. foi feita a delegacia né? da mulher. A Delegacia da Mulher surgiu dali. Aí começou a Delegacia da Mulher Online, começou a atender todas as ocorrências de violência doméstica, solicitar medidas protetivas. Depois eu vou falar um pouco mais da DDM Online, que é muito interessante, muito eficaz e tem feito um trabalho maravilhoso. Mas então, voltando à delegacia eletrônica, nós tivemos que trabalhar de uma forma muito louca, trabalhar assim, diuturnamente. Eram 5 equipes trabalhando 24 horas, com muita gente, para atender toda essa demanda. Então, ficaram todas as ocorrências para ser atendidas ali, exceto estupro, homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, tá? E o sequestro. Tá? Por que esses 4 ocorrências? E, obviamente, os estados flagranciais, né? Os flagrantes e termos circunstanciados também, que não podem ser feitos online. Mas por que essas 4 ocorrências não podem? Porque são ocorrências muito graves e que necessitam que a pessoa vá até uma delegacia territorial. Isso não quer dizer que a gente não faça a ocorrência e fala assim, não podemos fazer, indefere, tchau, procura a delegacia. Não. Se é noticiado para nós um sequestro, nós não podemos deferir esse BO. Nós entramos em contato com a vítima, falamos com ele, olha, esse BO tem que ser feito pela delegacia territorial. Porém, nós já tomamos a providência de comunicar ao CEPOL que está tendo um sequestro em andamento na região tal, já entramos em contato com a delegacia da área e falamos que a pessoa está indo para aquela delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Então, a equipe já fica aguardando essa pessoa lá. Entende? Então, nós tomamos, porque por se tratar de uma ocorrência grave. Precisa de uma resposta imediata. Imediata. Né? Só que, por força de lei, eu não posso registrar, não posso deferir esse BO. Entendeu? Por quê?
Porque são ocorrências em que o local fala. Um homicídio, a gente costuma dizer que o local de homicídio, eu trabalhei no DHPP, eu sei como é que funciona, então o local de homicídio ele fala, entendeu? Por isso que se cerca um local de homicídio, porque aquele local ele tem muitas provas ali espalhadas, Uhum. que só o olhar policial e o olhar do técnico pericial, né, o perito, que vai encontrar essas provas ali. Então, por isso que cerca-se um local de Uhum. homicídio, não deixa ninguém entrar, porque um detalhezinho, um fio de cabelo, uma moeda caída, uma carteira, alguma coisa assim, a qualquer coisa que esteja, no pedaço de papel, um pedaço de papel com sangue, tudo isso pode virar prova. Pode colocar o autor do crime ali, no local, entendeu? Então, são ocorrências que necessitam disso. Necessitam principalmente porque envolve morte. Então, elas não podem ser registradas online simplesmente. Uhum. E depois se vai apurar. Não, tem que ser no território, na delegacia Porque eu imagino também territorial. que o online tenha, por mais que tenha uma agilidade da equipe, o online vai. Um BO feito online vai entrar numa fila, né, para ser analisado. Sim, mais isso. Porque hoje nós temos 9.000 ocorrências por dia. É uma fila de 9.000 ocorrências Você imagina, uma diariamente. pessoa vai lá no um Então, homicídio, entra nessa o fila de homicídio 9 vai entrar mil. na fila? Não, não dá. Se bem que nós temos uma fila dos boletins das ocorrências mais graves e relevantes. Uhum. Por exemplo, furto de veículo, roubo de veículo, são ocorrências mais graves. Porque nós temos que entrar em contato com a vítima, nós temos que tomar as providências necessárias, bloquear a placa, entendeu? Então, nós temos várias providências a ser tomadas nesse tipo de ocorrência, que são as mais graves. Então, a fila que nós chamamos de amarelinho, por exemplo, está na lista lá, os que estão em amarelo são os prioritários, né? Mas, no caso, mesmo assim, o homicídio iria entrar nessa lista de prioritário, que também é grande. Uhum. Entendeu? Então, melhor é que a pessoa vá até a delegacia. Exatamente. De qualquer forma, ia entrar numa fila. E não pode entrar numa fila, esse tipo de coisa, né? Ele tem que ser atendido imediatamente. Então, nós entramos em contato quando é registrado, solicitado o registro, né, do boletim de ocorrência por homicídio, por latrocínio. Nós entramos em contato, porque a pessoa deixa o telefone, nós entramos em contato, orientamos, comunicamos ao distrito da área que está tendo assim e orientamos que a pessoa vá até o distrito. E lá alguém vai estar esperando eles. Tá? Já com providências tomadas, com Já equipe de policiais avisados de que... Se for um homicídio de autoria desconhecida, por exemplo, já tem que acionar o DHPP, a equipe do JACRIM, para ir até o local. Se for conhecida, então é o distrito mesmo que vai apurar a ocorrência. Então, tem toda essa diferença entre... desculpe, não é diferença. Essa é a justificativa por que nós não registramos esse tipo de crime, tá? Vale dizer também que 3.200.000 foram boletins de ocorrências avaliados, tá? São todas as solicitações que foram para a delegacia eletrônica e que foram efetivamente avaliadas. Nem todas viraram boletim de ocorrência, tá? Nem todas se converteram em boletim. Por quê? Algumas coisas têm que ser indeferidas. Entende? A pessoa, às vezes, acha que é crime e não Exatamente. é, né? Acha que é um caso de fazer um boletim de ocorrência e não é. Cerca de 11, 12% dessas solicitações são indeferidas, tá? Por diversos motivos. É um número razoável, na minha opinião. Você vê que é uma minoria, né? Nós validamos coisa de 90%. Então, elas são indeferidas por vários motivos, e a relação do indeferimento está lá. Mas mesmo o indeferimento, ele é justificado para a vítima. O solicitante recebe a justificação. Olha, foi indeferido por falta de dados, por falta de elementos, porque o fato é muito complexo e não dá para ser feito online, só tem que procurar uma delegacia territorial e explicar isso para o delegado pessoalmente, com mais detalhes. A questão do princípio da insignificância cai nisso também, não? Não. Nós não temos isso, não. O que falta, às vezes, é clareza. Tá. Entende? Tem gente que faz BO e esquece de pôr histórico, por exemplo. Entendeu? Faz um BO de roubo, mas não escreve nada no histórico. O que foi roubado, onde foi roubado, quem fui roubado. Mas como assim foi roubado? Foi roubado onde, como, por quê, levou o quê? Entende? Então não dá para você deferir esse tipo de boletim de ocorrência. Então você indefere,
mas manda um e-mail, a pessoa recebe no seu e-mail, foi indeferido por isso, por aquilo. E a pessoa é orientada a fazer novamente. Tá? Se de repente a pessoa tiver realmente dificuldade de fazer aquilo online, Sim, procura uma delegacia e com certeza certeza. alguém vai ajudar, né? Veja bem, hoje os sistemas eles estão melhor integrados. Depois desse tempo todo da pandemia, eles já estão mais integrados. O retaguarda permanece, porém ele foi anexado ao SPJ, que é um substituto da RDO, que ele tem uma afinidade maior com o retaguarda. Tá? Então hoje é mais fácil de trabalhar, ele tem mais recursos, ficou melhor para trabalhar, porém ainda está desenvolvendo um novo sistema melhor ainda, tá? Em que a pessoa também, nós vamos ter uma área logada, em que a pessoa tem que se logar no site para poder fazer o boletim de ocorrência. Isso vai evitar muita coisa, vai evitar fraudes, vai evitar que a pessoa faça muitos BOs da mesma coisa, porque às vezes a pessoa faz um BO, acha que não foi, porque não recebeu, porque entrou numa fila. Às vezes o sistema tem problema. Isso acontece até com banco, né? Às vezes o sistema está lento, a pessoa não recebe, aí ela vai e faz outro, né? Aí dá duplicidade. Aí o próprio sistema recebe essa duplicidade. Até contei essa história, eu fiz um BO não muito tempo atrás, de acidente de carro, e demorou acho que 2 dias para eu receber o e-mail de volta dizendo, olha, seu boletim foi registrado, tá tudo certo. Então, quer dizer, nesse período a pessoa acha, ai meu Deus, não recebi, acho que deu errado, acho que eu fiz errado, vou fazer de novo. Mas não dá errado, às vezes atrasa. Mas a nossa média de atendimento é de 5 minutos. É a média. Lógico que tem os BOs que são muito mais rápidos, por exemplo, a perda, extravio do documento, é coisa de 30 segundos ele valida um BO desse. Agora, um roubo de carro demora até meia hora. Entende? Por quê? Tem que entrar em contato com a vítima, tem que puxar os dados, tem que verificar se a pessoa está falando, se o que ela está falando é verdade. Tem que comparar as informações que ela está dando, porque é muito perigoso você validar um roubo de veículo não sendo um roubo de veículo. Nós já tivemos casos que detectamos que, na verdade, não era roubo. Era a ex-mulher do cara, que noticiou que o cara saiu de casa, levou o carro, ela sabia que ele tinha levado o carro, mas noticiou, fez um boletim de ocorrência como roubo de veículo. Agora, se a gente não liga para essa pessoa, se a gente não toma o cuidado, esse cidadão está andando com o carro na rua despreocupadamente, certo? E às vezes ele recebe um policial, uma viatura passa do lado, escaneia aquela placa, que hoje nós temos equipamentos que escaneiam a placa e vê que aquela placa é roubada. Vai atrás, o cara acha que não é com ele, certo? A polícia vai atrás, pode ser que eles tomem alguma atitude, persigam, e pode acontecer um acidente, o cara pode tomar um tiro, você entende? Sem mesmo saber o que aconteceu. Então, esse cuidado nós temos que ter. Né? Um cuidado com esse tipo de ocorrência tem que ter. Então, nós entramos. As pessoas têm que saber que todo e qualquer BO é analisado individualmente por uma pessoa. E tem que saber também que tem como saber quem fez o BO pelo número do pelo IP certeza. do computador, né? Por isso que você não pode fazer por telefone. Essa foi a pergunta que você falou. Isso tem que ser feito por um computador ou por um celular, porque nisso nós temos como detectar o IP, que é o endereço da máquina que está fazendo. Tá? Se a pessoa faz de outra forma, nós não temos como detectar quem fez, onde fez, quer dizer, não tem um fio de meada. Faz pelo celular, nós temos as herbes, nós temos os IPs, temos como localizar quem fez aquele BO. Quem faz um BO achando que não vai ser descoberto, está muito enganado. É totalmente rastreável, né? Totalmente rastreável. Aliás, hoje em dia, a nossa privacidade é quase zero. Quase zero, né? Não existe mais privacidade no mundo de hoje. Se a gente começar a conversar aqui agora sobre alguma coisa, eu tô querendo comprar um forno. Quando eu pegar meu celular, vai aparecer um anúncio de um forno, com certeza. Sim. Ninguém está escondido hoje em dia. Opa, acho que chegou a pergunta lá pra gente. Chegou a pergunta e é bem sobre esse assunto. Cadê? Agora, nesse momento, o Gustavo está lendo a pergunta. Está se preparando para falar ao vivo? Regiane Serra 33. Cadê? A Regiane Serra. Pedro Rodrigues, queria fazer uma pergunta para o Dr. Eduardo Vandramel.
Quero saber como fica no Código Penal o crime de stalkers, crimes virtuais. Stalker. Ela quer saber como fica no crime. Tem uma tipificação? Tem a tipificação. Tem. Entra no crime de ameaça, né? O stalking foi uma nova tipificação dada para o crime de perseguição. Tá. Stalking é o termo em inglês, mas o termo em brasileiro é perseguição. Perseguição. Existe esse crime, mas tem gente melhor para falar sobre ele do que eu. Mas existe a tipificação, sim. Ele pode ser registrado pela delegacia eletrônica. Inclusive, Regina, se você tiver com esse problema, você não precisa saber a tipificação. Você põe lá que o policial vai tipificar Sim, para com você certeza. depois no Você BO. pode colocar. A pessoa está te perseguindo, tá ok. Então você vai fazer um boletim de ocorrência, vai entrar na ameaça. É uma dos tipos de ameaça, né? Que foi feito recentemente, o crime de stalking. E você pode registrar no boletim de ocorrência que você está sendo perseguida, ameaçada. Ele vai ser registrado, vai ser encaminhado para o distrito da área que vai fazer a apuração do crime e vai receber uma cópia no seu e-mail também sobre o crime, com certeza. Legal. E daí vão ser tomadas as providências, né? As pessoas têm que entender o seguinte, a delegacia eletrônica não apura crimes, tá? A delegacia eletrônica registra crimes, ok? Nós registramos as ocorrências solicitadas pelo cidadão, pelo usuário. Então ele vem, ele registra, vai na página da Polícia Civil, narra o crime que ele está sofrendo, tá? Que ele está sendo ameaçado, como essa moça falou também, está sofrendo um stalking. Vai ser feito o boletim de ocorrência e a partir do momento que nós mandamos uma cópia para o distrito do fato, que vai apurar a ocorrência, e uma cópia para o usuário, acabou o trabalho da delegacia eletrônica ali. Entendi. Dali para frente vão... Dali para frente, ela tem que entrar em contato com o delegado. No boletim de ocorrência, vai lá, circunscrição, 23º DP. A pessoa mora ali na região do bairro do Limão. Ela vai fazer online, vai para a delegacia eletrônica. 40 DP ali. Vai para 40. A pessoa mora em Perus, vai para 42. Exato. 42 é 46. São Lucas. 46. 46. Quer dizer, feito o boletim de ocorrência pela delegacia eletrônica, a delegacia eletrônica acabou o trabalho dela. Agora é com o distrito. Tá? A pessoa tem que procurar o distrito que consta no boletim de ocorrência, falar com o delegado do distrito, porque ele é que vai tomar as providências. Nós tomamos providências iniciais, por exemplo, um acidente de trânsito que tem vítima, tem uma pessoa lesionada, nós solicitamos a perícia para o carro, nós solicitamos o exame médico legal. Que é mais urgente. Urgente. Nós tomamos as providências iniciais, tá? Mas não damos continuidade na investigação. Um estelionato, nós registramos o boletim de ocorrência de estelionato, tá? Mandamos para o distrito da área, para a vítima, mas nós não vamos atrás do estelionatário. Não teria condições de você fazer 9.000 ocorrências e apurar as 9.000 ocorrências diárias. No estado inteiro, né? No estado inteiro. Não dá para fazer isso. Então, a nossa parte é simplesmente registrar a ocorrência, tá? Dar o primeiro atendimento. Tá? Com isso, nós tiramos 70% da ocupação das delegacias. Hoje, se você vai para uma delegacia, elas estão praticamente vazias. Porque as pessoas que tinham um documento extraviado, que tinham uma ocorrência não criminal, que hoje, essas não criminais, as pessoas têm que ter ciência disso, são a grande maioria. 60% de todas as ocorrências que nós temos... Isso é importante a gente falar, que a gente está falando de... quantas ocorrências mês? 9.000 por dia, né? 9.000 por dia. Quer dizer, ele fala assim, poxa... Tem 9.000 crimes por dia. Não são 9.000 Como crimes. São Paulo é violento. Não, gente, não é assim. Tá? A delegacia eletrônica, a principal função dela é prestar o serviço ao cidadão. Você que teve o RG extraviado, você não precisa ir numa delegacia, você faz pela delegacia eletrônica. E hoje, dessas 9.000 ocorrências, 5.000 é perda de extravio de documento, que nós atendemos do cidadão. Então, o serviço social da delegacia eletrônica, ele é maior do que o serviço criminal. Entende? Nós atendemos essas pessoas. Um acidente de trânsito, você não precisa mais perder tempo na delegacia, porque a delegacia,
ela não é feita para trânsito de pessoas. A delegacia é feita para ter policiais e vítimas e criminosos. É isso. Não é feita para atendimento ao público. Tá? É por isso que o delegado ganha um adicional de insalubridade. Né? Que ele ganha porque ele está no ambiente insalubre. Não é saudável para a pessoa estar na delegacia sem Exatamente. necessidade, né? Não é saudável você ir numa delegacia. Para que você vai numa delegacia registrar um boletim de ocorrência de extravio de documentos se você pode fazer isso pelo computador? Né? Não tem a mínima necessidade de você se expor a uma delegacia. Por mais que a delegacia seja boa, bonita, bem arrumada, Tem um tal, cafezinho. mas ali, veja bem, pode estar ocorrendo um flagrante, certo? E o flagrante é feito com quem? Com criminosos, certo? Esse criminoso pode se revoltar lá dentro, ele pode se debater, ele pode pegar um refém, tudo pode acontecer dentro de uma delegacia. Então, se você puder evitar, muito melhor. Sim. Né? E aí a gente chegou num ponto importante agora. A pessoa que evitava de fazer o BO para evitar estar na delegacia, agora ela faz o BO porque ela tem segurança de fazer sem precisar ir na delegacia. E com isso, acredito eu que a polícia consegue mapear quais são os crimes, onde eles acontecem, para poder trabalhar melhor a questão da segurança pública, né? Esse foi um dos motivos pelo qual o número de ocorrências aumentou tanto. Tá? Em 2018, registrou-se 1.700.000 ocorrências. Tá? Hoje são 3.200.000, quer dizer, quase dobrou. Mas por que isso? Porque aumentaram os crimes em São Paulo? Não. Porque o que aconteceu? Aquela subnotificação que existia não existe mais. As pessoas não deixam mais de registrar ocorrência. Mas então, poxa, aumentou a criminalidade? Não. Porque realmente... O crime sempre existiu, só não era notificado. Eu tive um celular furtado e não tenho seguro do celular. Eu pensava, vou na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, vou estar num ambiente insalubre. Pra quê? Não vou lá, vou comprar outro, acabou. Agora, se eu posso fazer online, aí sim, eu vou fazer online para a polícia saber que aqui em tal lugar está ocorrendo o furto do celular, para eles poderem trabalhar isso na questão de segurança pública, com né? certeza. Tanto é isso que, num primeiro momento, subiu muito, né? Cresceu demais. 2021 foi 2,5 milhões, 2022, 2.800.000 e 2023, 3.200.000. Quanto mais as pessoas sabem da existência dessa possibilidade... Só que a tendência agora é estacionar, entendeu? Esse ano, por exemplo, nós já estamos com 1.700.000 ocorrências. Não, 1.300.000 ocorrências, até maio. Provavelmente vamos fechar maio agora com 1.350.000, por aí. Isso vai dar uma média no final do ano de 3 milhões e pouco também. Ou seja, já estacionou. No ritmo que está, nós vamos estacionar 2023, 2024 e 2025. Ou seja, aquela subnotificação que existia já não existe mais. Né? E já estacionou o número de ocorrências. Mesmo porque as ocorrências vêm diminuindo bastante. A gente tem notado que, principalmente os crimes violentos, têm caído bastante. Na cidade de São Paulo, principalmente. Esses números ainda não tenho de 2024, não foi fechado, normalmente fecha por semestre, né? Mas ainda não tem. Mas o que a gente tem notado na delegacia eletrônica é que os crimes violentos têm diminuído bastante. Isso é muito positivo. Sim. Por conta, obviamente, pelo trabalho da polícia, pelo trabalho da Polícia Militar, o trabalho que o governo vem efetuando, que eu acho que está dando certo, né? Os números não mentem. Sim. Né? E eu acredito que agora a coisa vai estacionar. Mas se você for, que nem eu estava falando, se você for ver, crimes mesmo, crimes violentos não chega a 10% das ocorrências que nós registramos durante o ano. Que bom, né? Entendeu? Se você pegar uma cidade, a grande São Paulo, então 22 milhões de pessoas, se você pegar o número de crimes violentos para esse contingente de pessoas que tem aqui, é pequeno. Se você fizer uma proporcionalidade, eu fiz outro dia, por brincadeira, uma cidade interior que tenha um homicídio é mais violento que São Paulo. Entendeu? Por conta de proporcionalidade. O número, uma cidade de 30 mil habitantes que tem um homicídio é muito mais violenta que São Paulo, que tem hoje tem o quê? 30 homicídios por mês, mas 22 milhões de pessoas. Entendeu?
Então, proporcionalmente, a cidade de São Paulo é menos violenta que uma cidadezinha do interior que tenha um homicídio. Entendeu? São Paulo é enorme. São Paulo, a gente acha que conhece São Paulo, mas quando Não. pensa que a gente vai, já tô em outra cidade, não, é São Paulo ainda. São Meu Paulo. amigo, eu comecei em 91 na polícia, né? Eu entrei em 91. E hoje, depois desse tempo todo, eu percebi que a cidade cresceu muito, Uhum. mas a violência, ela teve um pico em 2000, entendeu? Até 2000, 2002, ela teve um pico, né? Principalmente no que diz respeito a homicídios. Homicídios teve um pico grande em 2000, era 14 homicídios por dia, na época. Hoje, você tem menos de um homicídio por dia. Entende? É muito menos do que você tinha em 2000, por exemplo. Tá? Tanto que na época foi criado o GEACRIM, que era um grupo de repressão de crimes e tal. Era uma equipe que trabalhava no DHPP, no Departamento, só para atender locais de homicídio, e regionalizada por zonas na cidade, só na capital. E atendia essa faixa aí de 14 homicídios por dia, média. Com o trabalho feito no DHPP, de territorialização da investigação, foi feito um trabalho muito forte nisso. Hoje reduziu-se bastante. E São Paulo não é a cidade mais violenta do Brasil e nem da América Latina mais. Tá? São Paulo ela é relativamente tranquila, a cidade. Relativamente tranquila e proporcionalmente tranquila também. Você fala, o centro da cidade é violento. É, violento. Violento por quê? Porque tem uma concentração principalmente por causa da Cracolândia. Uma concentração maior de pessoas. E o criminoso também, ele tem a inteligência dele, né? Ele fala, então, por que eu vou me concentrar num lugar menos populoso se eu posso cometer o meu crime num lugar que tem mais pessoas? Eu vou ter menos trabalho. Mas o criminoso também, além de ser criminoso, ele é vagabundo. Claro, ele quer o quê? Ele quer coisa fácil. Sim. Então, ele pega aquele cara que está dando mole. Ele pega o cara que está andando com o celular na rua, olhando o celular na rua, o que ele vai fazer? Ele vai passar a mão nesse celular dele. Entende? Às vezes ele nem ia, né? Ele nem ia, mas o cara tá dando tanta bandeira ali que ele falou, não, eu vou levar só de sacanagem, entendeu? Então, você andar olhando o celular na rua, não dá. O Brasil não está preparado para isso. O cara não está na Suíça. Não tem jeito. Entende? Ainda não está. Quem sabe um dia, né? A gente consiga esse nível de segurança, né? O brasileiro não sabe o que é ter segurança até ele sair do país, né? Como nunca saí, então... Então, o brasileiro que nunca saiu do país, ele não tem a noção do que é viver num país seguro. A gente se precisa tirar o celular... É um cuidado que eu tenho. Se precisar tirar o celular na rua, às vezes precisa ver uma mensagem, qualquer coisa. Se possível, eu entro num estabelecimento comercial. Se não é possível, eu fico de costas pra rua, né? Encosto numa parede, olho, se não tem bicicleta. Né? A gangue da bicicleta zerou, pelo menos, né? Zerou? Na que Paulista bom. não tem mais crime, não. Que bom. Também, você viu que tem de polícia na Paulista? Bom. Lá pra você ver. Cada esquina tem 2. Então, foi um trabalho muito bem feito aí pela Polícia Militar, a gente teve caso pela Civil, que apurou e descobriu quem eram os caras da gangue da bicicleta. Foi um trabalho conjunto das polícias aí que realmente tirou esse tipo de crime aí, tá bem mais tranquilo. Mas isso não quer dizer que você pode andar com o celular na mão ainda. O cara não tá de bicicleta, mas ele tá a pé. Sim. E esses caras correm muito. Sim. Entendeu? Aliás, mais do que eu, com certeza. Se fosse pegar esses malucos aí que correm, a gente ganhava qualquer Olimpíada. Bota esses caras pra correr de fundista na Olimpíada que eles ganham daquele jamaicano lá. É uma ideia interessante. Quem é o Usain Bolt perto dos trombadinhas de São Paulo? E salto em altura também. Salto em altura também, né? Aquele outro esporte que em delegacia, os caras pulavam aquele muro da delegacia ali, que era absurdo. Tem um outro esporte agora, parkour. Parkour. Parkour, podia pegar, né? A gente ia ser campeão do monte de coisa. Era só analisar esses caras aí que eles podiam representar o Brasil na Olimpíada tranquilamente e a gente ganharia muitos ouros. Então marcando. É impressionante a velocidade deles. Mas a delegacia eletrônica que começou com meia dúzia de pessoas lá em 2000, tem quantos funcionários a gente pode chamar assim? Hoje nós temos 120 funcionários ali.
que trabalham nas equipes, né? São 5 equipes, mais os funcionários da administração, né? O setor, porque tem que ter um recurso humano, tem que ter uma administração, mais o setor de análise criminal, né? Dividido ali, então, são as equipes, setor de análise criminal. Já vou falar para você o que é o setor de análise criminal. Uhum. E os delegados, né? Então, mas também, fora isso, nós temos também uma parte de terceirizados. São colaboradores de empresas terceirizadas que prestam serviço para a delegacia eletrônica. Então, nós temos mais 30 funcionários terceirizados que validam apenas as ocorrências não criminais. Entende? Então, essa perda e extravio do documento, Não precisa ser um policial. Não precisa ser um policial. Eu perdi um documento. O que você tem que analisar nisso? Absolutamente nada. Então, eu preciso de alguém que analise ali os dados, se os dados estão corretos, se a pessoa colocou ali corretamente. Se tiver tudo correto, o próprio sistema já detecta se tem alguma duplicidade, se ele já registrou aquilo anteriormente, se é o mesmo documento que ele está registrando. Tá? Então, feitas essas buscas, essas conferências, o terceirizado, né, o policial terceirizado, que fazem um trabalho excepcional na delegacia eletrônica, todos eles, eles registram cerca de 5.000 ocorrências por dia ali. Então, dessas 9.000, 5.000 são não criminais. Entendeu? Entendi. São 4.000 que a gente chama de criminal, mas, veja bem, os terceirizados eles só fazem 3 ocorrências. 2 ocorrências. Perda e extravio do documento e acidente de trânsito que não tenha vítima, que não tenha ninguém machucado. Que a gente só faz também por causa do seguro do carro. Exatamente. Né? Então, os terceirizados só fazem esses 2 tipos de ocorrência. E esses 2 tipos de ocorrência é mais de 50% das ocorrências. De 9 são 5. Tá? Aí você tem o quê? Os outros 4.000 ocorrências. Que são isso? Aí você pega estelionato, que corresponde a 30% de tudo que sobra. Aí você tem também o não criminal, que não é o perda e extravio do documento e não é acidente de trânsito. O não criminal é aquela desacordo comercial, Tá. entende? É a briga do marido com uma mulher, a briga com o vizinho. Tem gente que registra BO porque o vizinho está fazendo barulho em cima do apartamento, entendeu? São os não criminais, entende? Então tem muitos não criminais. Então aí você já bota mais 30%. Sobra o quê? Dessas 4.000 sobra 40% que seria criminal. E desses 40% que sobra de criminal, 10% é violento. Você entendeu? Entendi. Então, o que sobra o resto? Outros tipos de crimes, né? Como ameaça, como injúria, como difamação, essas coisas e tal. E os violentos, que não chega a 10% por dia. Entendeu? Desse violento. Então, por isso que eu falo que São Paulo não é tão violento. Tem crime? Claro que tem. Tem mais crime do que qualquer outra cidade do interior? Tem, claro. Claro. Obviamente, mas também tem muito mais gente. Mas cidade interior é outra coisa também, né? É outra Obviamente história. tem muito mais gente, então vai ter mais crime, óbvio. Da Mas proporcionalmente tem muito menos crime que qualquer cidade do interior. A proporção não tem como, né? Tem mais Exatamente. pessoas, tem mais atividade, tem mais tudo, né? Exatamente. E aí, desse setor de análise criminal que eu ia falar para você, é um setor que nós temos lá, que eu tenho 3 funcionários que trabalham lá nesse setor, que faz uma análise de tudo que é feito e que tudo que sai do normal. Entendeu? Como assim, tudo que sai do normal? Nós tivemos, por exemplo, só um caso, vou contar, são inúmeros casos que nós já detectamos, mas eu tive um caso que os boletins estavam sendo registrados os boletins de ocorrência de roubo, muitos roubos por dia, era coisa 90, 100 roubos por dia, de saída de banco. O cara saía do caixa eletrônico, saidinha de caixa eletrônico. Saía do caixa eletrônico e assim que ele saía, ele era roubado. Eram muitos. Só que, veja bem, só na cidade de São Paulo são 93 DPs. Tá? Se ele registra 40, 50 BOs desse tipo aí, 40, 50 BOs distribuídos entre 93 DPs, é um roubo a mais para aquele distrito. É um roubo a mais para o outro distrito. O delegado do distrito não vai ter essa percepção. Para ele é mais um roubo. Só que para nós, espera aí, 40, 50 roubos por dia, do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma vítima que seria o banco e tal. Que está se usando cada vez menos dinheiro em espécie, exatamente. Né? Peraí, mas aí o que acontece? Os próprios analistas começaram a perceber que tinha alguma coisa e passaram para o setor de análise criminal.
A análise criminal começou a verificar esses boletins de roubo e percebeu que esses roubos de saída de banco eram todos contra o Banco Itaú. Percebeu também que a quantia a ser levada era sempre próximo de R$2.000, se não R$2.000 mesmo. E que a pessoa sempre tinha uma bolsa com alguma coisa de valor dentro da bolsa. Entendeu? Entendi, já entendi. Puxando todos esses boletins de ocorrências, analisando, eu falei, mas como assim? Todos do mesmo jeito, né? Aí começamos a analisar também o perfil dessas vítimas que tinham sido roubadas. Aí você vê que o perfil dela, qual a sua profissão? Ah, eu sou açougueiro. O açougueiro, que ganha lá seus R$2.000, R$3.000 por mês, ele tinha sacado R$2.000 do banco, ele tinha na bolsa um iPhone 20, o mais caro que tinha, certo? Ele tinha dentro da bolsa um notebook da Apple, quer dizer, coisas caríssimas dentro da bolsa. Começamos a analisar, chamamos o pessoal do Itaú para conversar e falar o que estava acontecendo, e descobrimos que o Banco Itaú tinha uma coisa chamada seguro bolsa. É um seguro que a pessoa faz quando ela contrata esse seguro, e ele segurava até R$2.000 de saque no caixa eletrônico, caso fosse roubado, e até R$5.000 do que ele tivesse na bolsa. E aí nós detectamos que existia uma gangue, uma quadrilha especializada em fazer isso. Só fazendo isso. Então ele pegava o laranja e falava, ó, você vai lá no Itaú, abre uma conta, eu vou colocar R$2.000 na sua conta, você saca, você é roubado, certo? E faz um boletim de ocorrência de que você foi roubado, você fica com 500 e mais alguma coisa, sei lá, acertava com o laranja. Algum acerto tinha, E né? ele ganhava o dinheiro do banco, ganhava o retorno do seguro, e para o banco isso é mais um seguro. Mesmo porque o banco tem o ressarcimento desse dinheiro. O banco não tinha percebido isso ainda. Não. O banco simplesmente paga. Só que nós percebemos. Entendeu? E conseguimos detectar essa quadrilha que estava sendo feita. Fizemos esse levantamento por distrito. Tá? Foi entregue para todos os distritos quantos estelionatos tinham sido feitos ali, porque isso é um estelionato. Isso foi apurado pelas delegacias, gerou mais de 1.200 inquéritos, né, para apurar isso. Mas o principal, para a Polícia Civil principalmente, para o banco, tudo bem, era um prejuízo para o banco, mas o banco tem seguro do seguro, né? Na verdade, ele acaba não se prejudicando. Mas a polícia estava sendo prejudicada, porque está sendo registrado roubos que não existiam. E a nossa estatística é subindo. Mas como assim? Então, Né? quer dizer, nós baixamos aí mais de 1.000 roubos por mês. Não, quem? Entendeu? Que eram fraudulentemente. E que essa quadrilha estava usando o quê? Usando a delegacia eletrônica. Não, pra o fazer isso. pior prejudicado, no final das contas, somos nós, né? Sim. Porque o policial que poderia estar trabalhando de fato em alguma coisa necessária, estava trabalhando num crime falso. Que não existia. O banco que tá prestando um serviço pra gente ali, podia chegar uma hora que fala assim, não, peraí, eu vou tirar esse serviço aqui, porque não tá valendo a pena. Ah, vale, seguro Não. sempre vale a pena, né? Para o banco, realmente, era um pouquinho. Mas é uma coisa assim que de uma forma ou de outra tá prejudicando o sistema ali de maneira fraudulenta. Mas O esse brasileiro foi é criativo, né? Pro mal. não. Pra fazer o bem, nem tanto. Eles têm muito tempo, né? Tem muito tempo para pensar. Tem muito tempo pra pensar, né? Isso daí foi um dos crimes que nós levantamos pelo setor de análise criminal. Então, a delegacia eletrônica, além, não é só validar boletim de ocorrência. Tem entendeu? isso também. Nós temos esse trabalho de inteligência ali, que é feito. E concentrar- ressaltando-se que essa análise, esses inquéritos, não foram feitos pela delegacia eletrônica, obviamente. Mas passaram por lá, Foi né? passado, nós levantamos, passamos para os distritos, e os distritos instauraram esses inquéritos e apuraram. De uma forma ou de outra, centralizou a informação, né? Centralizou. E hoje nós temos, Com a levantamos informação muita você coisa lá. consegue... Muitas com dados, coisas que você consegue chegar a pulverizadas. conclusões. Então, muitas coisas que pulverizadas, os delegados das delegacias Não territoriais iam não têm perceber como nunca. perceber. Nós lá, com essa visão macro de tudo, nós realmente temos como perceber essas distorções. Uma coisa que nasceu para facilitar Sim. um lado e acabou gerando um setor de inteligência da polícia, né? Hoje nós estamos bem mais espertos para não sermos usados pelo crime. Nós estávamos sendo usados por uma quadrilha para praticar um crime. Entendeu?
Pois é, né? Eu inocente achando que. Não, sou a pessoa que quebra um celular, porque tem isso também, né? A pessoa quebra o celular e aciona um seguro e faz um BO. Isso não pode, é crime. É crime. Mas o negócio era bem pior do que eu pensava. Não, muito Existia uma mais. quadrilha especializada com Sim, e que ganhou muito dinheiro. Quando o pessoal. Foi uma delegacia de Guarulhos que quebrou essa quadrilha, que quebrou o local onde eles se encontravam lá. Tinham carros importados, dólares, dinheiro e tal. Os caras estavam muito bem de vida. Conseguiram fazer um negócio bem montadinho lá. Mas esse fato aí de você, vou quebrar um celular, vou registrar um BO que eu quebrei para ganhar o seguro. Isso aí é delegacia eletrônica, não tem como apurar, entendeu? Isso vai ser apurado pela delegacia individual. individual e se houver algum indício de que realmente foi uma fraude contra o seguro, que também é crime. Você comunicar falsamente um crime, um sinistro quando ele não ocorreu, né? Você que tá aí assistindo, pensa bem. Você que tem uma ficha limpinha, bonitinha, você vai se queimar por causa de bobeira. Né? Agora temos perguntas tem ali. uma O Gustavo pergunta quer falar aqui. comigo? Diga, É Gustavo. uma pergunta do Luiz Renato. Doutor Vendramael, o senhor consegue imaginar hoje a Polícia Civil sem a delegacia eletrônica? Boa. Excelente pergunta, meu amigo. Eu não consigo imaginar mais a Polícia Civil, mas nem a Polícia Civil de São Paulo, porque eu tenho contato com todos os colegas de outras delegacias eletrônicas do Brasil inteiro. Uhum. Hoje, a delegacia eletrônica responde por 70% de tudo que se passa na Polícia Civil. Hoje, a delegacia eletrônica do Estado de São Paulo é a maior do Brasil, quiçá do mundo. Nós estamos fazendo pesquisas, a Academia de Polícia, inclusive, está fazendo essa pesquisa, pesquisando para ver se existe alguma outra delegacia que registre mais ocorrência que a de São Paulo. Até agora não descobriram nenhuma, tá? Que registrasse tanta ocorrência. Nem a de Nova York registra tanta ocorrência assim. Então, nós estamos aí beirando ser a maior delegacia eletrônica do mundo. Mas eu fico me perguntando se amanhã fechar a delegacia eletrônica e você tiver que se dirigir a uma delegacia física para registrar a sua ocorrência. O que aconteceria? Né? Primeiro, as delegacias estariam superlotadas de gente. Segundo, o contingente de policiais que hoje trabalha especificamente e direcionado para fazer investigação, teria que estar lá na delegacia atendendo pessoas, atendendo a população, para fazer o registro de um boletim de ocorrência de perda de documento, certo? Ou de outras coisas. Então, quer dizer, a delegacia eletrônica, além de esvaziar os distritos, ela também fez com que o policial civil se dedicasse à sua função principal, que é a investigação. Investigação, né? Entende? Quando os presos foram tirados das delegacias, já ajudou muito. Uhum. Né? Quer dizer, antigamente, eu sou do tempo que tinha presos na delegacia, trabalhava com 100 presos lá atrás, nas cadeias. Isso já tirava muito, porque você tinha que levar preso em fórum, levar preso no hospital, então, tinha muitos policiais que deixavam de investigar para cuidar de preso. Uhum. Quando os presos saíram, isso já ajudou muito, e a investigação passou a ser melhor. Porém, as delegacias continuavam superlotadas. Com o advento da delegacia eletrônica, com o aumento da delegacia eletrônica, abarcando tudo, isso fez com que as delegacias físicas se esvaziassem, e não só São Paulo, mas no estado inteiro, Uhum. tá? E que o policial pode trabalhar na sua função principal, que é investigar. Porque as pessoas sabem qual a diferença da Polícia Civil com a militar. A militar, ela faz o policiamento ostensivo, ou seja, ela trabalha para que o crime não ocorra. Então, quanto melhor a polícia militar trabalhar, menos crimes vão ocorrer. Se os crimes estão aumentando, é porque a polícia militar não está trabalhando a contento. Se os crimes estão diminuindo, como está acontecendo atualmente, é que a polícia militar realmente está trabalhando melhor e os crimes não estão ocorrendo. Tá? A polícia militar, a polícia civil trabalha depois que o crime ocorreu. Tá? Ela vem para apurar a autoria. E aí entra a investigação. Isso é a função principal das duas polícias. Uma para não deixar que o crime ocorra, e a outra, tendo ocorrido o crime,
que se descubra a autoria através da investigação. Tá? É óbvio que a Polícia Civil também tem uma participação nessa diminuição do crime quando ela prende os criminosos, Sim. que não vão delinquir de novo. Sim. Quando ela dá essa sensação para os criminosos de que se eles cometerem os crimes, eles serão presos, Né? né, por uma investigação eficaz. Então, a investigação eficaz da Polícia Civil também é uma concorrente para que o crime diminua. Né? Fala, pô, a Polícia Civil trabalha bem, a Polícia Civil descobre o autor do crime. Se eu cometer o crime, eu vou ser preso. Então, o ostensivo bem feito pela Polícia Militar e um trabalho de investigação bem feito aqui, ambos os trabalhos unidos, faz com que a criminalidade caia. Então, respondendo à pergunta do cidadão, esqueci o nome, como é o nome dele? Nesse Bom, momento, respondendo a Gustavo pergunta está dele, procurando ali o nome. Não, eu não vejo. Luiz Renato. Como? Luiz Luiz Renato. Renato, eu agradeço muito sua pergunta. Eu realmente não vejo como estaria hoje a Polícia Civil sem a delegacia eletrônica. A delegacia eletrônica ela não consegue mais não existir. Não, o mundo está se digitalizando, né? E é por mas tem mais um detalhe, por conta da economia que ela traz para o Estado. Também, né? Entende? São, como eu falei, 120 pessoas ali. Imagine quanto o Estado teria que investir de mais contingente humano para atender todas as pessoas que se socorrem da delegacia eletrônica hoje. Para atender bem, para atender da mesma forma que nós atendemos. Uma média de 5 minutos para atender cada um. Com 99% de 99% de bom, como é que se diz? De avaliação positiva. Tá? Nós temos excelente, bom e regular. Regular é pouco também. Bom, muito bom e excelente. Esses três respondem por 99%. Então quer dizer que o trabalho está sendo feito, bem feito. Então, para que a delegacia eletrônica não exista hoje, tem que se montar toda uma estrutura nas delegacias para receber esse cidadão, gastar muito mais. E a economia não é só para o Estado, a economia é para o cidadão também. O cidadão não vai ter que sair de casa, o cidadão não vai ter que pegar condução, não vai gastar com nada, não vai ter que se expor numa delegacia e vai fazer ocorrência no conforto do seu lar. Mais ainda, a delegacia eletrônica, como você disse, acabou com a subnotificação de crime. Isso fez com que o governo do Estado e a Secretaria de Segurança Pública tivesse um panorama muito mais verídico, muito mais confiável dos crimes que ocorrem no Estado. Tá? Houve aquele aumento inicial, mas agora está estacionando e agora realmente então é um número real hoje. É importante que as pessoas façam um boletim de ocorrência. Sim, sempre. Para nós, para a delegacia, para a polícia do Estado de São Paulo, esses números são muito importantes, entendeu? Para que se tracem novas políticas de polícia do Estado, políticas de segurança. Coloca aí, Google, GC lá do... Isso aí, ó. A pessoa que quiser fazer o boletim de ocorrência vai entrar nesse site aí que está na tela. Isso. Se tiver alguma dúvida, antes de fazer o boletim de ocorrência, pode mandar para o e-mail, né, que está aí na tela também. Sim. Ou para o telefone 197, tá? 197. Nós também podemos atender pelo 197. Lá você usa a opção delegacia eletrônica. Você fez um BO, deu algum problema, você pode entrar por esse e-mail e mandar uma mensagem para nós, qual é o seu problema, você vai ser atendido. Hoje nós estamos online, não tem nenhuma ocorrência atrasada. Tá. Entendeu? Hoje tá, o web-mail que nós chamamos está online. E o 197 também, que atende, que vai responder aos seus questionamentos sobre boletim de ocorrência. Existe algum projeto... Veja bem, sobre boletim de ocorrência, tá? Não é sobre notícia de crime, não é sobre denúncia. Nós, na delegacia eletrônica, não recebemos denúncia. O canal é diferente, correto né? É diferente. Denúncia é 181. Não, 197 também, mas você tem que entrar na opção de denúncia. Tá. A opção da delegacia eletrônica é delegacia eletrônica, confecção de boletim de ocorrência. A pessoa está com problema do boletim de ocorrência, na confecção. Dúvida sobre como fazer o boletim. Não recebeu o boletim, dúvida sobre como fez, o que está errado, o que não está, por que foi indeferido, por que não sei o que tal. É o web-mail. Tá? Ou 197. Mas você quer denunciar o seu vizinho que está
que está cometendo um crime do lado, não é com a delegacia eletrônica. Na Tá. casa do seu vizinho, você tá vendo chegar, a pessoa chega rápido assim, pega o negócio e sai. Não é lá, é em outro lugar. Ou vai na delegacia do bairro e noticia, ou liga 197 na opção denúncia, tá? Aí ele tem essa denúncia, tem essa opção lá, tá bom? Da delegacia. Ou 90, também, que é da Polícia Militar, 197, 190, mas quando ligar 197, a delegacia eletrônica só vai responder questionamentos sobre o boletim de ocorrência, tá? Como eu disse para você, nós não fazemos investigação, Tá certo. tá? E existe algum projeto para unir as delegacias eletrônicas do Brasil, para ter uma delegacia zona brasileira, para Olha, mapear isso de uma maneira geral? Olha, seria um projeto realmente muito bom, mas não conheço, desconheço Não- completamente isso. Não tem nenhuma. Existe o nosso projeto para que a gente possa abarcar 100% das ocorrências, né? Quase, ou seja, 99% das ocorrências no estado. Isso nós já estamos trabalhando para pegar todas as ocorrências, porque hoje ainda algumas ocorrências são registradas nas seccionais do interior, tá? Hoje a delegacia eletrônica ela pega São Paulo, Grande São Paulo, e algumas ocorrências do interior, entre elas estelionato. Vamos dizer, 70% das ocorrências do interior Uhum. são registradas pela gente. Mas ainda sobra esses tem um 30% que pouquinho o interior ainda que Aquela valida os BOs. cidadezinha menorzinha. É, ainda- são feitas pelas seccionais do interior. Por exemplo, seccional de Barretos. Tá. O meu grande amigo Antônio Mestre Júnior, do seccional de lá. Ele tem um setor lá de delegacia eletrônica que vai validar os boletins de ocorrência que são registrados na seccional de Barretos, da região da seccional de Barretos. E assim são todas as seccionais do interior. Mas esse número que chega até eles é 30% do que poderia chegar. Tá. Porque 70% está parando na delegacia eletrônica. Tá. Tá? Entendi. Então, existe um projeto para a gente pegar esses 30% também e ficar com 100%, tá? Com exceção daquelas 4 ocorrências que eu falei para você. E por mais que a Polícia Civil trabalhe, que a Polícia Militar trabalhe, quando esse inquérito vira uma denúncia, chega no judiciário, converte em prisão ou hoje em dia o negócio tá meio... Olha, depende do trabalho feito pela delegacia, né? Uhum. Porque, como eu falei para você, a gente só avalia. Só valida o BO e manda para a delegacia. Aí depende das provas que o colega tiver na delegacia, do que ele conseguir levantar. Dependendo, se tiver provas contundentes da autoria do crime, normalmente o criminoso é preso. Tá? E é preso Assim e se condenado. espera, né? Assim Ele se é espera, condenado. né? O grande problema hoje em dia, eu sei onde você quer chegar, né? Você fala, porque a polícia prende, a justiça solta. O problema não é da justiça também, o problema é da lei. Entendeu? O juiz é tão escravo da lei quanto a polícia. Nós só podemos prender uma pessoa dentro dos limites Sim. da lei. E o juiz só pode Esperamos condenar... que continue assim, né? Sim, mas o juiz só pode condenar também dentro dos limites da lei. Se você quer que o juiz não solte, então que mude a lei. E aí não depende do justiça, nem da polícia, Nem da depende dos polícia, deputados. Senadores, deputados, depende do nosso Congresso Vamos mudar mandar um essas abraço. leis. Vamos mandar Depende um de boa abraço pra vontade política para que as polícias e a justiça tenham mais força para cessar essa sensação de impunidade Não, que só hoje queria- nós temos no Brasil. Eu só queria mandar então um abraço para nossos legisladores, né? Dizer que a gente gosta muito deles. Que eles continuem fazendo um trabalho em prol da população, né? Que a gente vê que eles são dedicados, eles gostam muito Não, realmente, hoje em dia, é um trabalho de enxugar gelo mesmo. A gente prende e a lei solta. Eu não falo a justiça solta, a lei solta. A lei solta, né? Porque a justiça também tem que fazer o que tá na lei, né? Não O tem juiz- muito, o não tem juiz tem muito que pra fazer. onde Se o juiz fugir. não fizer o que está na lei, quem vai preso é ele. Certo? Ele tem- Se o o delegado juiz não tem- fizer o que está na lei, quem vai preso é o delegado. Existe uma corregedoria do delegado, a corregedoria do Sim, juiz, existe sim. um... Então, quer dizer, nós atuamos nos limites estritos da lei. Se a lei é permissiva, então não é culpa nossa. Que a população Não, cobre mas quem de fato deve resolver. a população não tá muito feliz, né, com a atual situação, né? Mas isso acho que é um tema para um
Essa Pronto. parte de política, meu amigo, é uma coisa que Não, desde não, 1500 que tá rolando aí. Desde quando o cara gritou no navio lá, terra à vista, É à né? vista, então. Porque a gente descobriu que é a prazo, estamos pagando até hoje. Exatamente. Então é uma coisa a se resolver aí, mas, como eu falo, depende da boa vontade política de mudar. Você vê essa nova do Saidinhas aí, graças ao secretário aí, que foi o relator dessa lei das Saidinhas, Uhum. e que aí a boa vontade do Congresso, né, que se coibiu em parte, em grande parte, essa saidinha que eu sempre achei absurda. Uma vez que você está preso, aquilo não é hotel, aquilo é cadeia. Né? Ele está lá para ser reeducado. Ele está lá para entender como é que funciona uma cadeia. Que ele cometeu um crime e ele está preso porque Está cometeu sendo um crime. punido Tá porque sendo cometeu um punido. crime, né? Se ele cometer um crime, vai para um lugar em que esteja tudo maravilhoso, isso aí está influenciando ele a cometer crime de novo. Eu vou preso, mas aquela cadeia é boa. Pô, aquela cadeia é um preso por cela, tem café, almoço e janta. Eu trabalho só se eu quero, não preciso trabalhar, não é obrigado. Feriado eu vou ver a família. Ótimo, lá não tenho ninguém. É feriado, ó, saidinha, feriado eu vou ver a família, eu tenho visita íntima. Quando eu tô meio apertado, eu chamo uma prima lá, vai, não sei o que, resolve o meu problema. Tal. O que tá ruim? Entendeu? Então, ele tem que ser, o criminoso tem que ser excluído da sociedade, porque ele cometeu um ato que a sociedade não permite. Uhum. Tem que ser colocado, separado da sociedade, até ele aprender e ele tem que ir lá aprender que o crime não compensa. Se ele ficar lá e tiver toda essa vantagem, ele vai chegar à conclusão que o crime compensa. Para que eu vou trabalhar? Porque se eu cometo um crime, eu vou preso, eu vou para um lugar que eu tenho café, almoço e janta, certo? Eu tenho, ainda se eu trabalhar, eu tenho salário. Eu trabalho se eu quiser. Tem teto, tem cama, tem tudo. Não, isso a gente está falando dos que foram condenados, né? Os que foram presos. E os que não foram presos, que são... Ainda tem a questão do pequeno delito que, Sim, né, os que não. acaba que não vai... Que não vire uma Califórnia aqui, né? Que não vire Lá uma diz que a coisa tá Califórnia. feia Porque lá, isso aí, né? se eu fosse um empresário e tivesse uma lei como na Califórnia, eu já teria fechado as portas há muito tempo. Lá diz que a Entendeu? coisa tá feia lá na Já teria- Califórnia. nossa, já Tomara teria- que a gente... É fechado as portas há muito Tomara que tempo. a gente preste atenção aqui para não copiar o mau exemplo, né? Vamos Pelo copiar as amor de coisas Deus. boas, as coisas ruins a gente... Eu sempre fui muito legalista, porém sempre muito rígido a isso. Eu acho que você roubar um alfinete e roubar um carro, o peso é o mesmo. Você roubou. Você furtou. O fato não é o que furtou, é como você furtou e por que você furtou. A análise é o porquê do Por furto, quê, né? o porquê do roubo. É. Entende? Ah, mas pô, tem aquele coitado que roubou para comer. Beleza, Sim, vamos analisar tem o a que roubou previsão para legal comer. para isso, né? É lógico. Bom, roubou para comer, ele tá passando fome. Ah, a mãe dele roubou um remédio porque a mãezinha dele estava morrendo, ele precisava do remédio, não tinha dinheiro e tal. Vamos analisar. Né? Agora, aquele cara que roubou porque não quer trabalhar, porque roubar é melhor do que trabalhar, pô, por que eu vou trabalhar para ganhar um salário mínimo se eu posso roubar um celular agora que vale 2 salários mínimos? Para que eu não, preciso o de trabalhar? 2 salários mínimos eles nem querem. Nem querem, né? Então para que eu vou trabalhar para um salário mínimo? Entende? Esse sim tem que entender que aquele salário mínimo suado vale muito mais do que aquele roubo que ele cometeu. Entende? Mas isso aí é uma questão de reeducação da população, uma coisa que é... Mas tinha que começar com leis fortes. Sim, né? Tá? Vamos- Você não consegue educar as pessoas se não tiver uma lei forte. Tá? A educação de base, isso tem que ser aprendido lá na pré-escola, Uhum. tá? Que o crime não compensa. Ali embaixo. Para que as próximas gerações entendam isso. Porque essas gerações O problema anteriores é já que não a gente- entendem o mais problema isso. é que a gente vê exemplos aí de pessoas que cometem crimes e tão bem, né? Eu vou dizer, a grande maioria comete crime e está bem. Né? Porque os crimes solucionados são muito poucos. Tá? A solução de crimes, eu não estou falando de São Paulo, estou falando do Brasil.
por falta de estrutura, por falta de condições, tal, o número de solução de crimes é muito menor do que o aceitável, vamos dizer assim, E aí, como é que você vai dizer para uma pessoa né? que o Se a crime pessoa- não compensa. Né? Se a gente não tem o nosso valor moral, pronto. Se nós tivéssemos leis fortes que favorecessem, que diminuíssem a sensação de impunidade, e o cara é condenado a 30 anos, mas ele tem que cumprir de cabo a rabo os 30 anos. Uhum. Numa cadeia que ele tivesse, que ele ficasse lá na cadeia para aprender o que ele fez, para ser punido por ser. Não é reeducado, é educação? Pode ser. Aquele que quiser ser reeducado, ele vai aceitar. Mas tem uns que não adianta Não educar de adianta. novo, meu filho. Não vai. Não vai reeducar, ele não vai aprender. Sabe aquele E a pessoa- pau torto que não E a pessoa, desentorta antes mais? de cometer Não o vai. crime, vai pensar duas vezes. Porque sabe, se eu Sim. cometer o crime, eu posso realmente ficar preso 30 anos. Aquele cara que entrou na cadeia a primeira vez, é o primeiro delito dele, certo? Pode ser que ele tenha uma chance de ser reeducado. Então ele tinha que ter um estabelecimento especial para ele, Uhum. de reeducação. Aquele que já tem vários crimes, esse daí não reeduca mais, querido. É o bandido Entendeu? profissional. Esse daí Ele é já se punição. profissionalizou. Não, como esse daí já é bandido. punição. Não tem mais reeducar um cara desse. Ele já chegou à conclusão que o crime compensa. Então ele não vai mudar essa. E aquele que começou Tira ele da agora e sociedade também e pronto. aquele que começou agora e foi tratado como coitadinho, ele vai entender também que compensa e vai cometer de novo. É isso, né? É isso que eu penso. A pessoa comete tá num aperto ali, cometeu um crime. Aí vai pra delegacia, chega lá, não, bota um paletó nele que ele tá com frio. Aí vai embora. Ele fala, nossa, é só isso? Eu pensava que era pior. Então acho que eu vou roubar de novo, porque. Pois é. A Mas- chinelada que a gente ganhava da mãe, de vez em quando, dava muito resultado, viu? Mas hoje nem isso pode fazer mais, mas tudo bem. Vamos, acho que a gente já tá. Daqui a pouco a gente vai entrar numa área muito cinzenta. É melhor cinzenta. a gente. Voltar para a né, delegacia voltar para a eletrônica. delegacia eletrônica, que é um serviço. Eu acho que o Gustavo tem mais perguntas pra gente lá. Tem mais uma pergunta aqui. Marcelo Siqueira. Em relação às grandes capitais mundiais que prestam esse serviço online, qual a posição que São Paulo ocupa hoje? Olha, eu realmente não sei. Esse estudo está sendo feito ainda. Tá sendo... Tá? Mas no Brasil é em primeiro lugar, com certeza. Provavelmente deve estar no ranking das primeiras do mundo. Aliás, também, né? aliás, na América Latina, o estudo feito na América Latina, a de São Paulo está em primeiro lugar. Tá? Na América. Agora, do mundo, ainda esse estudo está sendo feito ainda, mas ainda deve não... ser. São Paulo é uma cidade muito grande. Se você levar em consideração que a grande São Paulo tem uma população equivalente à da Austrália inteira, você... Às Tem vezes a que gente pensar não que- tem essa noção, né? Do quão grande é o Brasil e A quão Austrália é grande um São Paulo. continente e tem uma população equivalente à grande São Paulo. Não é nem São Paulo Estado. Porque o Estado tem só- 46 milhões de habitantes. A Austrália Aqui- tem 25 E milhões. aqui São Paulo, Guarulhos, São É. Bernardo, pronto. já São deu Paulo e Austrália. Grande São Paulo. Tá? Que é o ABC, Guarulhos, Osasco, Barueri, Jandira, que pessoal, que a gente chama de demacro, né? Uhum. Na polícia chama demacro. Esse daí coleciona 22 milhões de habitantes. É quase a população da Austrália inteira, que é um continente. Tá? É 4 vezes mais do que Israel. Entendeu? É 5 milhões, se eu não me engano, Israel. Ah, eu não sei. Eu acho que é. Não sei se é Israel ou outra. Mas tem esses países que são menores, bons, desenvolvidos e não tem a população que nós temos. Então, quer dizer, da América Latina, com certeza eu sei que é a maior. Mas do mundo aí já tem que aguardar os estudos que estão sendo feitos. Mas né? eu acho que quando sair o estudo, Mas tá bem, viu? não vai ser Tenho certeza que vai estar entre os no primeiros do ranking. Lá vai estar entre os Com primeiros. certeza. São 192 países, então é meio difícil você falar. Faltou algum dado, alguma coisa importante pra gente falar sobre a delegacia digital? A delegacia eletrônica. Aliás, Delegacia eletrônica. isso é uma outra coisa importante. Existe a delegacia eletrônica, que registra os boletins de ocorrência. A delegacia digital é outra coisa, né? Não, É uma a delegacia delegacia- digital não existe, na verdade. O que existe é a DC Cyber, que é a Delegacia de Crimes Cibernéticos.
É outra coisa, É né? uma delegacia que faz parte do DEIC, do Departamento de Investigações Criminais. Ela se situa ali no 16º andar do Palácio da Polícia. Nós estamos no 12º andar. Ela se situa ali e ela apura crimes cibernéticos. São 4 delegacias que tem lá dentro que apuram os crimes especializados. Ela é especializada em crimes cibernéticos. Mas não é qualquer crime cibernético. Eles apuram crimes de quadrilhas que estão atuando, né, nesse tipo de crime. Quer dizer, é uma especializada que trabalha com grandes crimes. Não é qualquer crime, não é uma fraude qualquer que eles vão apurar, entendeu? São grandes Não é um crimes. boleto falso que a gente Não, pagou do plano não de é. saúde que vai Isso quem cair apura lá. é a delegacia do bairro. Tá? Pô, Eu esqueci de falar que hoje... O pessoal Em do Notre 2020. Dame podia... Vou aproveitar a audiência aqui. Eu pedi pro pessoal do Notre Dame podia reembolsar a gente aquele boleto lá, né? Eu esqueci de falar que em 2000, como eu estava falando pra você, em 2018 houve aquele upgrade, nós fomos para o 18º andar e aumentamos lá, né? Mas ficamos meio que embolado ali. Em 2022, a delegacia eletrônica foi efetivamente inaugurada no 12º andar, tá? Assim como a DDM online, no 12º andar. Hoje a delegacia eletrônica ocupa um andar inteiro do Palácio da Polícia Civil. São 1.100 metros quadrados. Hoje nós temos capacidade lá para 74 estações, e não só 30 de trabalho. A DDM online mais 30 e poucas estações. Só a DDM online tem 500 metros. A delegacia eletrônica tem 600 metros quadrados. E hoje nós estamos muito bem instalados. Tá? No governo anterior, no governo do governador João Dória, foi feita uma parceria público-privada. Então, com o apoio das entidades privadas, que no caso foi o Grupo Tendas e o Grupo Resec, que é o do açaí, né? Eles patrocinaram toda a reforma da delegacia eletrônica, toda a estrutura. Ficou bonito. Ficou bonito. O Banco Bradesco nos deu os móveis. Então, foram todas parcerias das empresas que nos ajudaram a montar a nova delegacia eletrônica. Que hoje é uma coisa de primeiro mundo. Quem for lá conhecer vai ver a delegacia eletrônica como realmente uma delegacia de primeiro mundo. Quem vai lá se surpreende. Você esteve lá? Eu estive lá. É bonito. É delegacia de filme, assim, sabe? Quando a gente vê o filme americano lá, é isso. Exatamente. E uma coisa que eu achei... A gente vai marcar um outro dia, se tudo der certo, para falar sobre a DDM. Mas uma coisa que eu achei interessante na DDM são aquelas salas de atendimento que tem a videoconferência. 24 horas. A DDM 24 horas que fala. Para atender a mulher. Esse é um projeto novo, foi lançado recentemente. A DDM online, que só atende casos, né, de violência doméstica ou violência contra a mulher, ficou com uma dificuldade muito grande, porque não são todas as cidades que têm DDM. Nem todas as cidades têm delegacia da mulher, concorda? O que aconteceu? Foi criado na DDM a DDM online, a DDM 24 horas. Ou seja, nós temos lá 2 salas com 4 monitores cada uma, com 4 pessoas também ali, que estão disponíveis 24 horas para atendimento das populações. 24 horas não, desculpe. Durante a noite, né? Quando as delegacias fecham, lá vai ter sempre uma delegada para atender a mulher. Então, a mulher está morando lá numa cidade, por exemplo, de Olímpia. Não, Olímpia tem delegacia da mulher. Guaraci, uma cidade que não tem delegacia da mulher. Ela vai até a delegacia, ela vai entrar em contato com o delegado e vai falar para o delegado: eu quero conversar com uma delegada. Tá? Não tem delegada lá? Ótimo. Então, o delegado vai até uma sala, que nós chamamos de sala lilás, onde a mulher vai entrar nessa sala, ele vai conectar um computador em uma câmera com a delegacia da DDM online e lá ela vai ser atendida por uma delegada. Isso Entendeu? que eu achei fantástico, o cuidado que você teve com a cor da sala. Sim, a sala é lilás, tanto na DDM online quanto nas delegacias que estão sendo implantadas. Hoje já são implantadas em 140 delegacias. 140 cidades já tem a DDM, a sala lilás, para atendimento da mulher
à distância. Minha mulher é atendida por uma mulher e Por uma mulher. Ela é atendida por uma delegada. Então, Eu ela achei- não quero falar com o delegado. Quero falar com uma delegada. E Então, ela vai ser o que atendida é por essa delegada. totalmente compreensível que a mulher não queira falar com um homem sobre o problema que ela Sim, teve. exatamente. Meu, Lá ela vai ser atendida num total privacidade por uma delegada, por uma escrivã que vai estar lá também. Uhum. E lá a delegada já vai tomar as providências, inclusive se forem necessárias. Pode pedir uma medida protetiva contra o marido, pode pedir até uma prisão preventiva contra ele se ele estiver oferecendo risco. Né? Então, maridos, tomem cuidado, porque as mulheres têm proteção hoje em dia. Tá? E as delegadas de lá são bem bravas. Tem que ser mesmo. Elas não meu são amigo, fáceis, não. Tem que ser. Doutor, tem algum recado para alguém? Alguma coisa que quer Não, deixar uma mensagem? eu só tenho a agradecer o seu convite de estar aqui, de poder expor como trabalha a delegacia eletrônica, que pouca gente sabe que existe esse trabalho lá. Agradecer aos meus superiores que permitiram estar aqui e, principalmente, agradecer a minha equipe, tá? Aqueles 120 guerreiros que estão lá, a minha chefia, né? Meu pessoal que trabalha na chefia, os meus delegados que trabalham lá, diuturnamente, atendendo a população. Agradecer eles, porque sem eles a delegacia não existiria. Tá? Sem eles nada seria a delegacia eletrônica. Eles que estão lá na frente, na frente de batalha, como a gente faz, atendendo as pessoas, atendendo muito bem, mantendo o nosso nível de satisfação alto, mantendo a nossa qualidade, nossa excelência do trabalho. Obviamente, alguns erros podem ocorrer, tá? 9.000 ocorrências por dia não é pouco. Tá? Desses 120, apenas 90 são validadores, efetivamente, que trabalham ali na validação. Uhum. Tá? Outras pessoas são de outras funções, são delegados, né? Então você tira os delegados, tira a chefia, a administração, tudo. São 90 policiais que trabalham ali na efetiva avaliação dos BO. Mas a equipe como um todo trabalha para que tudo lá funcione. Então, é uma engrenagem que hoje funciona muito bem. E graças a eles. Muito obrigado a vocês que estão lá na frente de trabalho. Já, tá bom, gente? Obrigado mesmo. Então, para mim, só me resta agradecer a presença do doutor Eduardo Vendramel aqui no Faladoria, edição Habeas Verbum. Agradecer à Polícia Civil por esse trabalho, que presta para a comunidade. E agradecer, por que não agradecer a nossa amiga Thelma, que possibilitou, Verdade. né, que fez a ponte, né, para o doutor estar aqui hoje. Ela faz parte da equipe, dessa equipe que trabalha muito, que também ela é uma batalhadora ela também. Ela que te conheceu, ela que me indicou. Exatamente, ela que fez a ponte aí. E realmente eu acho que foi um tiro certo, uma bolada muito boa. Não, tiro não. Tiro. Mas O homem é delegado, vem falar No de jargão tiro. policial, tiro certo é coisa boa. Ah, então tá bom, então tá certo. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do Faladoria. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Peço para me seguir nas minhas redes sociais, Pedro Rodrigues Produtor, tanto no Instagram quanto no TikTok. E até a próxima. UCU View, Faladoria.